Salve amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Esta é a nossa primeira entrevista do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorrerá semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, nos meus canais do YouTube, Facebook e contará a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contaremos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente de música de câmara ou orquestral. Solicitamos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Gostaria aqui de lembrar as magníficas palavras do poeta mineiro Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde, ele não. Não é isso, Geraldo Viana? Tudo bem? É isso. Tudo bem e você, Celso? Um grande Tudo. prazer, viu, falar com você e Geraldo, principalmente falar de música, né, de arte. Muito verdade, bom estar Geraldo, aqui com você. esse projeto que está começando com você, né? Nós temos o prazer de ter você aqui na primeira entrevista desse ciclo, né? O charme do violão mineiro. Profunda essas palavras do Pierre, você não acha? Muito profundas. Muito. Principalmente quem é violonista sabe como é que funciona tudo. Sentiu direitinho, E, bateu aquela lembrança gostosa de se apresentar e aquela hora que a gente exatamente. olha a cadeira é muito, Eu muito legal. desejo voltar logo, né, para os palcos. Quem é acostumado com o palco, com a música ao vivo, com a plateia assistindo, sabe como é que é importante essa relação, né, Verdade, essa troca de energia. Mas está chegando, já verdade. já Tá nós vamos chegando, com voltar. certeza. Geraldo, deixa eu te falar uma coisa. Ó, o Geraldo, para quem não conhece, ele é violonista, compositor, arranjador, é produtor musical. Geraldo é quase aquilo que o Mário de Andrade falava, né? São muitos Geraldos. E eu queria te começar com uma pergunta. Mineiro da onde, Geraldo? Eu sou de Nova Serrana, que está mais ou Nova menos Serrana, centro-oeste, né? Eu, Centro-Oeste. eu, eu vim para Belo Horizonte em 1981, definitivamente. Vim exatamente para 81. estudar e tal. Uhum. Mas a minha história, na verdade, musical, eu devo É. muito à Nova Serrana e a Nova Serrana Divinópolis. e a Eu acho que Divinópolis. Geraldo, como é que começou a sua história musical e depois a história com o violão? Conta pra gente. na verdade, começou com cavaquinho. Eu Com ganhei um cavaquinho. cavaquinho de presente. Uhum. Tinha 7 anos. Até Sim, hoje adoro cavaquinho e toco alguma coisa por causa disso. Até aquela coisa da infância que você assimila sim, tudo muito facilmente, né? sim. E minha mãe sempre gostou muito de cantar. A família Uhum. dela tocava, alguns já faleceram, mas tocavam instrumentos e Uhum. faziam bailes fantásticos na fazenda do meu avô, né? E eu Uhum. lá, olhando aquela Sim. coisa, toda criança ainda. E Uhum. depois do cavaquinho, eu comecei a estudar muito. Tinha um amigo, né, que ensinou algumas coisas, e aí Sim. acompanhava a minha mãe cantando. Essa Isso foi, em... assim, que eu me o lembro, início. sim, Não, a o primeira início, né? relação mesmo com o instrumento, o Sei. início. Isso em Nova Depois, aos Serrana ainda. 9,
Em Nova Serrana em ainda. Nova Serrana. Certo. Aos 9 anos, meu pai comprou para mim um violão, aquele violão Giannini antigo, tinha escrito nele Giannini, né? Legal, Sim, né? sim. E eu fui, me indicaram um professor em Divinópolis. Eu fui para lá para estudar com ele. Eu ia, na verdade, nos períodos de férias. Certo. Ficava um mês, depois voltava. Depois do final de ano, antigamente era diferente. Você tinha 3 meses, às vezes, de férias, né, no final de ano. E Verdade. eu passava o tempo todo lá estudando com ele. E eu Dezembro, acho janeiro que e ali... fevereiro, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, né? Exatamente. Era férias. E ainda tinha julho, né? E eu, exatamente. Então, eu Uhum. acho que é ali que, em Divinópolis, que eu acho que eu fui apresentado para a música de verdade. Certo. Esse professor, talvez seja um dos casos mais musicais que eu conheci na vida. Ele faleceu há uns 2, 3 anos, talvez Uhum. isso. Sim. Heber Alvim. Ele tinha uma musicalidade, uma coisa absurda, tinha uma Uhum. experiência na música erudita, embora não fosse um músico erudito, mas Uhum. tinha uma habilidade harmônica, uma sensibilidade para tocar, Sim. e começou a me passar essa coisa de acordes, de Uhum. valores musicais, né? Valores. Ele me apresentou o Baden Powell, por exemplo, ele me Uhum. apresentou o João Gilberto, mesmo não Sim. entendendo muito bem aquela linguagem, eu era criança, né? Aquela Sim. coisa foi muito marcante para mim. E Entendi. daí a história foi se encarregando, né? E me conduziu. É, Heber Alvim, você chegou a vê-lo tocar assim, por exemplo, um repertório mais erudito do violão, ou era mais um Eu me repertório lembro dele tocando muito popular? bem. Lá em Divinópolis tinha um espaço que é a Capela, sabe? Sim. Lá na Aham. rua Minas Gerais, lugar fantástico, onde havia muitos Sim. concertos, recitais. Eu me Olha, lembro vagamente de um programa dele, mas eu me lembro ele tocando Bach, uma olha. partita, uma que foi transcrita, acho que é si menor, a partita para violino, Sim. né? Uhum. Eu me Uhum. lembro dele tocando a Chaconne de Bach também. A Chacone de Ele era muito olha. habilidoso, sabe? Era muito Entendi. habilidoso. E depois, me parece que o processo foi meio de afastamento da música erudita no sentido de execução ao vivo, porque a Sim. música popular e o jazz, ele adorava jazz, Uhum. parece que foi tomando espaço, Uhum. e aí o Heber Alvim se tornou uma referência em Divinópolis, e para mim foi esse cara que me mostrou a música. Eu tenho isso muito claro, sabe? A música que a gente deveria Olha. estudar e buscar Uhum. para deleite, mas também para Aham. aprender, para alimentar o espírito, né? Que legal, Geraldo. Então, em algum momento, houve em Divinópolis uma pessoa que lia partitura para tocar bar, lia bem partitura, Sim, sim, tinha lia. uma desenvoltura no instrumento, se apresentava. É, É muito interessante isso. o que ocorre é que a região, Nova Serrana também, eu, Uhum, por exemplo, escrevo música desde muito novinho. Eu tenho muita facilidade com a escrita sim. musical, com Uhum. instrumentos, porque eu estudava com um maestro de banda em Nova Serrana, Ah, né? Antônio sim. Caetano de Freitas. Uhum. Que no interior ele se chama Antônio de Fulano de Tal. Ele era o Antônio da Alzira. Eu acho Antônio da fantástico isso. Alzira. E era um grande músico. A gente teve muito isso no Grande. interior. Muito, E ele muito. me ensinou muita coisa. Então, assim, eu me lembro com 13 anos, 14 anos, já rabiscando alguma coisa ali na pauta, escrevendo, e já Uhum. compreendendo a questão da, das clarinetas em mi bemol, em si bemol, aquela coisa toda. Eu já sabia disso e comecei a praticar a escrita, mas tudo devo a ele, mostrar que existia esse mundo. Eu não sabia, né, que era assim. Então, foi um período muito importante. E Divinópolis, como você disse, sempre teve uma Hum. tradição musical. A gente teve lá Sim. vários grupos, Adcanto, Farmácia, Túlio Mourão com os irmãos, né, que são de lá também, e tem Verdade, uma verdade. tradição musical fortíssima ali. Aham. E tem o Heber Alvim, que era um cara muito importante para o violão. Uhum. Mais tarde ele começou a tocar o piano também, mas uma coisa muito sutil, porque ele adorava o César Camargo Mariano, e eu Uhum. via e ficava tirando ali aquelas harmonias. Uhum. E hoje tem o Renato Saldanha, né, um grande Renato violonista Saldanha. também, é de Verdade. Divinópolis. De Então, ela sempre Divinópolis. teve a tradição dos corais, né? Os pequenos Aham. rouxinóis, que são de lá. Pequenos Então, roxinóis, todos é eles têm, verdade. aliás, o ambiente cultural em Divinópolis sempre foi muito ativo, muito instigante, a verdade é essa. Verdade, muito interessante, muito interessante. Mas então foi o Weber que foi responsável por te introduzir o ambiente
do João Gilberto, do Dilermando também, Sim. Geraldo? O Como é que foi? Dilermando também, mas eu conheci o Dilermando antes. O Antes? Dilermando, na minha casa já se ouvia muito Dilermando Reis. Não sei por Uhum, quê, porque minha mãe adora música, mas eu acho que talvez tenha sido eu que fui atrás do Dilermando Reis e uhum, encontrei discos, né? uhum. Antigamente tinha as cassetes também. Sim, sim, E ali eu verdade. comecei, aquele disco Abismo de Rosas, eu tocava ele todo, assim, depois de certa idade, que eu já tinha uma Uhum, certa habilidade técnica, sim. e adorava. Eu sou um fã incondicional de Dilermando Reis, né? Quando eu E ouço ele esse, tocando... e esse disco, Geraldo, ele teve uma penetração muito grande no Brasil. Foi um disco campeão de vendagens e foi uma Exatamente. marca do Dilermando Reis, né? O Abismo de Rosa tinha várias músicas famosas dele, né? Foi um grande sucesso do O Dilermando, né? Dilermando Reis foi o cara que vendeu 1 milhão de discos, né? É um negócio, a marca de 1 milhão ou mais. Aham. E foi o cara que levou o violão mesmo assim para a Seresta, mas para aquela coisa bonita da Seresta. Ele frequentou muito Uhum. Diamantina, né? Por causa da amizade Isso, até com o Juscelino Kubitschek. Então, exato. ele tem uma importância muito grande para esse violão, romântico, né? Seresteiro. Eu acho fantástico. Isso O violão de adoro ouvir ele com aquelas cordas isso. de aço. O violão de choro e de seresta, de valsa, o Dilermando imprimiu uma marca fantástica aí na história do Brasil. E ele também ele tinha um programa na Rádio Nacional que chamava Sua Majestade o Violão, Sua né, que ficou Majestade Violão, muito exatamente. famoso. Era um programa que tinha uma audiência maciça no Pois Brasil é, todo. eu sinto muita falta disso, sabe? Porque a gente teve também em Minas Gerais programas que duraram mais de 20 anos, né? Com Sem violão. dúvida, A gente sem teve na dúvida. Rádio América, teve acho que na Rádio Inconfidência. Quer dizer, o Aham. violão tem uma força aqui e a gente, sei lá, eu sinto muita falta disso, sabe? O rádio tem uma forma de chegar às pessoas que é diferente, né? É O cara tá diferente, lá na madrugada de um lugarejo no interior de Minas e liga o rádio. É uma coisa isso. bonita isso, né? Muito bonito. Eu acho O, ela o muito Geraldo, interessante. uma das pessoas que foi um exemplo disso que você está falando é o Sebastião Ildefonso, né? O Sebastião Sebastião Delfonso, Ildefonso teve exatamente. programas de rádio durante décadas e décadas em diferentes rádios em Belo Horizonte. Ele que é de Ponte Nova e é Sim, uma personalidade também desse violão mineiro, né? Tipo, o Dilermando foi o Garoto também, o Zé Menezes e tantos outros expoentes. Ô todos Geraldo, eles, exatamente. mas aqui, você mudou-se para Belo Horizonte, então, em 1981? Conta aí pra gente como é que foi Em essa 81 eu mudança. vim para ficar. Eu já Uhum, estava em Divinópolis há algum tempo, aí já estava uhum, tocando nos bailes, né? Eu toquei uhum, muito, muito em baile, sabe? Tocava guitarra, depois teclado e guitarra, uhum. e mas tinha aquela coisa com o violão, né? Aquela Certo. coisa de namoro com o violão. E Uhum. resolvi vir para Belo Horizonte e tive uma influência muito grande do Luiz Carlos Melão, que tinha um programa que chamava-se Opus na TV Alterosa. Na TV Eu me Alterosa. E lembro que depois, ele tinha um programa também na Rádio Guarani, se não me engano, também de música clássica, eu não sei, sinceramente. Eu acho que sim, porque ele trabalhava lá no grupo lá, Chateaubriand, do né? Chateaubriand. Aham, Provavelmente tinha também. assim, Luiz É. Carlos Melão. Então, Hum, então eu já tinha um repertório assim de música simples, mas assim muito bem estudado, sabe, de Fernando Sor, alguns estudos. E ele me uhum, convidou para tocar. E eu sempre fiz uma miscelânea, né? A música para mim é uma confusão danada, tocando música popular, tocando alguns uhum. temas eruditos eu não toco mais, mas Sim, tocava naquela época. E sim. aquilo me Uhum, empolgou muito, porque é uma coisa instigante, uma coisa fantástica, ser jovem, né? E uhum, naquela época que você sonha muito, né? Você pensa em grandes plateias, você pensa que vai acontecer isso, pode acontecer, mas com certeza. então isso me estimulou muito a vir para Belo Horizonte. Foi quando eu Uhum, comecei a conhecer o meio artístico em Belo Horizonte, conhecer as uhum, pessoas e uhum, comecei a levar mais de uma forma mais séria uhum. e envolvente a possibilidade do profissionalismo como violonista.
Então, entendi. esse foi o começo. Aqui em Belo Horizonte, isso, você chegou a estudar com alguém ou você foi logo se apresentando? Como é que foi esse início? Eu sempre tive uma característica autodidata para tudo. Eu gosto de estudar, eu sou, até mesmo na literatura, eu não consigo ler um livro de um autor. Eu leio, aí eu penso, mas o que ele escreveu além disso? Aí vou para o segundo. Então, há vários autores que eu conheço bem a obra completa. E na música é a mesma coisa, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu gosto da música, sabe? Independente de gênero. Talvez por isso eu tenha desenvolvido essa faceta de produtor. Eu produzi desde boleros, né, para dançar, até jazz, até música clássica e tudo. E vários cantores. De tudo. Mas primeiro eu fui para o Palácio das Artes, havia um professor que se chamava Noé Lourenço. Noé Lourenço. Ele dava aula na Escola Cantorum. Escola Cantorum. Então eu tive aula com ele uma época. Me empolgava muito ali, porque ele era muito cativante, né? Era uma pessoa muito interessante do sentido, tinha um repertório muito amplo. Depois eu tive aulas com o Lucena, José Lucena, que todos conhecemos, né? Com o Lucena não foi um tempo muito prolongado de aulas, não. Eram esporádicas e estudei a Suíte 1 de Bach, estudei a Pralaúde, né? A transcrição. Estudei vários Villa-Lobos, algumas coisas, embora já tivesse passado pelos 12 estudos, mas não assim de forma acadêmica, né? Entendi. Então foi um período muito importante para mim, aquela coisa de conhecer o universo da precisão, né? Foi uma época que eu me envolvi muito com a questão da meditação, que me ajudou muito. Respirar bem, aquela coisa que a gente sabe o que é. E, naturalmente, houve exageros também, aquela coisa de você... Que hoje eu penso assim, na época eu não pensava. De você supervalorizar determinados valores técnicos e ultrapassar o limite do que eu acho que é o ideal. Né? Então, eu tive alguns problemas depois por causa disso. Por minha causa, né? Que eu entrei, aquela coisa, falei, é isso, é esse mundo e tal. Até eu despertar, levou um tempo. Mas tudo é escola, né? Estrada, viver é viver. Claro. Você tocou no nome do Lucena. E fui me envolvendo muito, principalmente na... Sim? Você tocou no nome do Lucena, Geraldo. Ele foi muito importante aí para muita gente, né? Violonistas que seguiram carreiras diferentes, por caminhos diferentes, mas de alguma forma tinha um dedo do Lucena, direta ou indiretamente também. Às vezes as pessoas estudavam com alunos dele, então foi o Lucena é uma personalidade importante. Eu acho que o Lucena é imprescindível para o violão, não só mineiro, sabe? Não só para o violão erudito, porque o Lucena tinha experiência musical, então ele tinha uma capacidade, e eu acho que o mais legal, não se deixou corromper pelo preconceito que é possível acontecer quando você aprofunda demais em alguns temas. Então, era possível você conversar com ele sobre viola, sobre linguagens diversas do instrumento, que isso, para mim, é o professor, né? Óbvio. Hoje já tinha certeza disso e hoje eu tenho mais certeza. O professor, em minha opinião, é aquele cara que abaixa, vai no seu nível e vem te trazendo, né? Isso eu acho fantástico isso aí. E eu acho que o José Lucena já está na história do violão mundial, eu diria, sabe? Muitas vezes já está, mas tem que ser mais divulgado, mais propagado, vamos dizer assim. Ele é muito importante, muito, muito. Muito. Geraldo, o que você ouvia nessa época aí? Você já ouvia jazz, choro, música, sei lá, música francesa, Ravel? Dá uma apanhada aí. O que você ouvia nessa época que você mudou-se para Belo Horizonte? Olha, eu sempre gostei muito de música popular. Inclusive a música pop norte-americana, inglesa, eu adoro isso. Então tinha um lado meu que eu ouvia já naquela época, aquelas músicas de anos 70, 60. Eu tinha guitarra, né? Então eu tirava aqueles solos, aquela coisa. Certo. E aqui em Belo Horizonte reforçou muito, por causa dos relacionamentos, a música erudita. Então eu entrei de cara na música erudita, primeiramente ouvindo os violonistas, por causa até do violão, né? Óbvio. Sim. Mas depois a coisa foi andando e eu comecei a escutar com muita frequência música clássica, né, erudita,
Uhum. Quando eu comecei a escutar Debussy, eu adoro, né? O Ravel, eu adoro, eu tenho a obra completa há muitos anos, e Richard Wagner. Para mim, eu tenho uma identificação muito grande com Wagner, sabe? Eu ouço todos os dias, à noite, eu ouço um pouquinho de música e sempre tem Richard Wagner. Sempre tem, olha então que eu legal. me envolvi completamente. Eu tenho esse costume de ouvir música todos os dias. E depois disso, aí voltando no tempo, o Weber Alvim já tinha me apresentado o Bill Evans, ele adorava Bill Evans, pianista de jazz, sim. e outros, Joe Pass, outros Rehab Ellis. Então, eu voltei no tempo, comecei a ouvir muito jazz, comecei a estudar um pouco de improvisação, embora eu não seja improvisador, e muito menos improvisador de jazz, né? Eu improviso dentro dos temas que eu concebo e dos temas que eu arranjo. Certo. Então, há uma diferença nisso, né? E então essa coisa de escutar esses jazzistas, lógico, como eu te falei, eu sou muito curioso. Eu comecei a ler muito sobre o tema e cheguei, obviamente, à música africana, né? E teve uma influência muito grande no jazz, inclusive na música cubana, no jazz, eles improvisam muito também, e não só no jazz, mas cheguei ao candomblé, né? Que é uma coisa muito marcante na minha vida. Com isso, eu comecei a estudar a música africana, inicialmente de uma forma muito descompromissada. Depois comecei a me pensar nos ritmos, na evolução rítmica, como é que era a evolução disso no Brasil, principalmente, que é onde a gente está, e me envolvi muito com isso. Eu passei uma época, sinceramente, uns 3, 4 anos envolvido só com isso. Aí tudo que eu ia compor, eu pensava na rítmica deles. Não eram composições ainda não tinha uma linguagem minha, mas é como se fosse um estudo de composição, de uma forma muito empírica, né? De uma forma muito livre. Entendi. E essa é a história, até os anos 90, por exemplo. 87, até por aí eu estava envolvido com esses gêneros. Que legal, Geraldo. Verdade. Ô, Geraldo, mais ou menos, eu acho que é por volta dessa época, você lançou um disco que ficou famoso, um disco que em toda loja a gente ia e encontrava com ele, Grilos no Campo, não é isso? Sim, deixa eu te falar. Você pode falar um pouquinho assim, rapidinho, sobre esse CD? Foi o seu CD não, vinil, né? Vinil. Foi um vinil. Isso foi gravado em 1987, e foi lançado oficialmente em 1989. Havia aqui a Prodisc, que era um grupo muito grande de discos aí espalhado pelo Brasil, e eles resolveram lançar o LP. Antigamente fazer um LP, você custeando tudo, era quase impossível, né? E lançaram, o nome Grilos no Campo, e foi, imagina, o primeiro trabalho distribuído para o Brasil todo. Era a distribuição mesmo do LP. Então foi assim, que legal, importante para mim. Muito. Eu me lembro que eu pensava assim, eu fazendo esse trabalho já estou feliz, já fiz o que eu queria. E aquilo ali foi o começo, né, de muita coisa na área fonográfica. Foi muito importante para mim isso aí. Pois é, Geraldo, eu lembro direitinho desse disco, eu já morava em Belo Horizonte e eu queria que a gente ouvisse. Vamos ouvir a obra que dá título ao álbum, o Grilos no Campo? Vamos lá. Vamos lá.
Muito legal. Nós ouvimos Grilos no Campo, do Geraldo Viana, tocado pelo próprio. Muito bacana, hein, Geraldo? Essa gravação, Celso, ela na verdade, ela foi. Eu gravei essa música em uns três CDs e no LP, né? Sim. Essa gravação eu escolhi porque tem a participação do Jorge Helder no contrabaixo acústico e o Neném na bateria. E como o Neném foi um cara muito... O Neném é o Ezra Ferreira, quem não conhece. Claro, sim, sim. É. Os maiores bateristas que nós temos. Sim. E o Neném foi um cara muito importante para mim, porque já ali na década de 90, no comecinho, eu estava falando para você sobre a questão do candomblé, da música africana e tal. Sim. Eu tive aulas com o Neném uma vez por semana durante um ano. Eu disse para ele: Neném, eu quero que você toque e me explique cada instrumento e eu vou anotar, eu vou escrever. Então eu tenho anotações não só de ritmos, né, de cada orixá e tal, mas como também o conceito dele de tocar samba, de tocar outros gêneros. Eu lembro direitinho que num catálogo de telefone, que não existe isso mais, né? Lá na minha salinha, eu falava: mas como é que o chimbal vai tocar? Ele tocava e eu anotava. Sim. Aí falava: e como é que toca o bumbo? Então foi muito importante para mim e em um segundo momento, né, da minha trajetória, foi uma pessoa que me ensinou muito. Eu aprendi muito, muito com ele. Salve, Neném, grande, grande baterista, uma grande personalidade da nossa música, né? Muito legal. Ô, Geraldo, mas aqui, você toca suas músicas, mas você toca músicas de outros compositores também, né? Eu vi ali na sua playlist que tem a música Jura, que ela é do senhor. E você fez uma versão para essa música. Vamos ouvir? Eu tenho várias versões dela, sabe? Essa é uma versão solo. Sim. Tem várias. Tem com trio, tem só com contrabaixo, tem várias gravações. Vamos ver se a gente... Vamos lá. Essa versão é a versão... Isso. Solo.
Muito bem, ouvimos Jura do Senhor com Geraldo Viana ao violão. Que maravilha, Geraldo, muito legal. Agora, eu sei que você também tem um lado pesquisador, né? Um lado do estudo do violão, de pesquisar aquele repertório do João Pernambuco, do Villa-Lobos, do Garoto, e também de outros como o Ernesto Nazaré, o Pixinguinha. Fala um pouquinho pra gente aí disso aí, que isso é muito importante na sua carreira. Eu acho, Celso, quando você resolve conhecer um pouco da música brasileira, né, de um modo geral, e do violão especificamente, é impossível você não conhecer o Garoto, por exemplo. É impossível você não conhecer o João Pernambuco, o Canhoto, que são violonistas fundamentais, como Laurindo de Almeida, Luiz Bonfá. E Villa-Lobos, eu acho que talvez seja um dos mais importantes da escola violonística, né? Não só no Brasil, é reconhecido no mundo todo. Então, é impossível não passar por eles. O Nazaré, eu não sei, tem algo ali na música que se adapta muito bem ao violão. Então, eu nunca fui um grande executante de Ernesto Nazaré, de Villa-Lobos. Garoto, por exemplo, eu gravei algumas coisas dele, mas eu não sou aquele cara que chega e está em casa tocando Garoto, né? Mas eu acho impossível você não estudar, não tentar conhecer a linguagem. E foi o que eu fiz. Eu fui mais... foi uma coisa muito mais de focar no que estava acontecendo ali, harmonicamente, das dificuldades técnicas. E depois uma seleção. Eu toquei um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu tenho um gosto especial por Ernesto Nazaré, o Garoto, embora tenha tocado pouca coisa dele, e por João Pernambuco, que eu acho, para mim, a anatomia, às vezes é pesado tocar o João Pernambuco, alguns temas, né? Então foi um negócio muito, além da musicalidade, da rítmica, foi um negócio muito desafiante. Eu fui entrando nesse universo. Baden-Powell também, né? Quer dizer, o Baden, eu estudei toda a obra. Hoje está com o nosso querido amigo José Pascoal Guimarães. Eu tinha todos os LPs do Baden, isso nós estamos falando de 87, 86. Eu já tinha todos, desde o primeiro até o que foi lançado naquela época. Tinha todos os LPs. Que legal. Então conhecia tudo. E navegava por aquele universo de possibilidades, né? Aquela coisa diferente, mão direita, a rítmica do samba, do afro-samba. Isso também, curiosamente, é influência do Heber Alvim. Importante falar. Então ele foi importante. Você olha para trás mesmo. Que legal. E quando você olha para trás é que você entende a história, né? Inclusive a sua. É verdade. O meu envolvimento foi esse, mas foi muito no sentido de analisar, de entender as várias técnicas, né? As várias formas de propor. Acho que composição é isso, é propor algo, né? Certo, claro. Alguns propõem coisas muito legais, outros mais ou menos, mas tem que ter uma personalidade para propor. Essa é a história, basicamente. Verdade, Geraldo. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma música? Eu vi que lá na sua playlist, você falou aí do João Pernambuco, tem um exato contemporâneo do João Pernambuco aí, que é o Noel Rosa, não é isso? Vamos ouvir o Palpite Infeliz do Noel Rosa, com Geraldo Viana ao violão.
maravilhosa, Palpite Infeliz, do Noel Rosa, com Geraldo Viana. Maravilhosa música. Ao violão, maravilhosa, que música bacana. Geraldo, agora é o seguinte, existe o Geraldo violonista, existe o Geraldo produtor, existem vários Geraldos aí. Vamos entrar nessa seara da produção? Como é que surgiu isso, Geraldo? Explica pra gente. Olha, eu entrei no estúdio a primeira vez em 1983. Aí eu fiquei encantado com aquela coisa. Eu cheguei ao estúdio com um grupo de baile. Nós íamos gravar uma faixa para divulgação. Eu fiquei encantado com aquela coisa toda do estúdio, o aparato técnico. Foi no estúdio Bemol, quando era ainda na rua Antônio Aleixo, em Lourdes. No Lourdes. Fui muito bem recebido pelo Disseu, que é um mentor também. Nessa área, o Disseu foi mais ou menos o Weber Alvim para mim. Entendi. Na área de produção, por causa do analógico, né? E que grande estúdio, hein, Geraldo? Muito que fera. história, né? Verdade. Ali era fantástico. Depois disso, eu tomei gosto, né? Que você vai no estúdio, acho que qualquer pessoa que entra no estúdio e começa a tocar, começa a conhecer de equipamentos, começa a pesquisar ambientes sonoros com efeitos, com reverbs, com compressores, com microfones, aí você fica louco. E aí aconteceu que, eu acho que 86, talvez, eu não me lembro o ano exatamente, eu tocava muito com o Weber Lopes. A gente tem uma afinidade para tocar que é um absurdo. A gente fica 10 anos sem tocar, quando a gente encontra e toca, é como se voltasse tudo, né? Tem uma sintonia. Eu sou um fã incondicional do Webinho, eu chamo ele de Webinho, e acho assim, que é um cara que tem um bom gosto, que é uma coisa maravilhosa. Verdade. Grande Weber Lopes. A gente começou a fazer um trabalho juntos, e começamos a fazer um trabalho juntos, e resolvemos que de vez em quando, a gente ia dividir o valor de um período de estúdio para treinar, para estudar gravação. A gente ia para o estúdio, cada um com seu violão, e ficava ali só tentando. Vamos gravar essa música. Gravava e voltava. Isso foi uma escola fantástica, claro, né? Sem dúvida. Dos dois. Sim. Nesse ínterim, eu já conhecia o Valdir Silva, do Cavaquinho, né? Sim. E eu encontrava muito com ele em Divinópolis, principalmente. Nós temos amigos, ele já faleceu, mas a gente tem amigos em comum. E a gente tocava, fazia aquela coisa, um sarau, tomando cerveja, tocando. O Valdir era uma pessoa expansiva, uma pessoa alegre, era uma pessoa sem dúvida, né? Ótima de estar com ele, conversar. Então, ele foi contratado pela Eldorado, a gravadora, a rádio gravadora Eldorado. E perguntou se eu queria produzir o disco, fazer os arranjos. Na verdade, foi fazer os arranjos. E eu já tinha a experiência do estúdio. O Webin também. O Webin tocou maravilhosamente no disco e tem um papel muito importante nos arranjos. A gente estava juntos, era uma coisa muito espontânea, não tinha essa coisa, eu faço assim, você fala... Não, havia uma interação. Esse disco deu muito certo. Eles venderam... primeiro ele ganhou um disco de ouro. Era LP ainda, né? Vendeu 100 mil cópias na época, era ouro. Depois, a gravadora se empolgou e quis gravar um segundo. Gravamos um segundo e depois disso a gravadora Movieplay, eu acho que comprou esses tapes. Teve uma negociação entre eles e a Movieplay do Brasil é uma gravadora que trabalhou muito com discos muito populares. Então, como eram discos de bolero, instrumental, mas bolero, para dançar mesmo. Boleros de ouro, Geraldo. Muito popular e sabia boleros de ouro, exatamente. Boleros de ouro. Então, a Movieplay começou a gravar e quando foi esgotando o assunto dos boleros, a gente resolveu gravar tangos e boleros. Então, eu conheço tudo de bolero. Tudo de bolero. Sabe? Eu ouvi trilos, panchos, trio da quitanda. Eu devo isso ao Valdir. E nesse período, eu fui desenvolvendo as técnicas de gravação. E gravação, você tem que conhecer, óbvio, aspectos técnicos e tem que ter um bom técnico ao seu lado. Há produtores que operam o equipamento e há os produtores que vão trabalhando. Tipo assim, uma ligação entre o intérprete, entre o artista principal e o técnico de gravação. E eu gostei mais disso, porque eu podia fazer os arranjos, explicar o arranjo,
e eu tinha linguagem técnica. Então, eu sabia para o cara, Entendi. olha, tem uma sobra de médio grave aí, vamos cortar ela e tal, vamos tentar tal microfone. E como eu me dou muito bem com todos os técnicos, né, com quem eu trabalhei, foi um período que eu desenvolvi uma habilidade muito grande de transmitir o que a pessoa estava buscando e muitas vezes não sabia dizer. Porque é muito comum, o artista sabe o que quer, mas nem sempre sabe explicar tecnicamente o que deve ser feito. Faltam as Eu acho que eu palavras, fui me né? envolvendo tanto e comecei a produzir, exatamente. Aí comecei a produzir muito, muito, muito. Produzir, Valdir foram talvez 8 discos, alguma coisa assim. Um deles, inclusive, ganhou o disco de platina também. Na época era 150 mil cópias, né? Nossa, e comecei a produzir os cantores. Adoro trabalhar com cantores. Adoro, sabe? O cantor, ele fica... Eu considero o seguinte, durante a gravação, ele se mostra, ele fica completamente nu no estúdio, né? No sentido de se mostrar a personalidade, o que busca. E eu gosto muito de tentar entender a busca dele e concretizar. Eu sou arranjador, sou produtor, eu não tenho que colocar a minha linguagem nos discos, eu tenho que fazer funcionar a linguagem do artista. Eu sempre tive isso muito claro. Talvez por isso eu comecei a produzir, eu produzi, para você ter uma ideia, até hoje, mais de 400 trabalhos. Isso eu gostaria até de saber, quem produziu essa quantidade de discos, né? de Isso é DVDs, impressionante. é uma coisa absurda. Nós estamos falando de mais de 400 trabalhos. O Geraldo definitivamente é um grande nome aí, não só no violão, mas também na produção. É uma coisa impressionante. Ô Geraldo, aqui, eu vi uma listagem aqui, você já prestou serviços de gravação, né, de produção para Eldorado, Universal, Sony, Movieplay, Velas e um monte de disco feito de forma independente, selos independentes. É muita coisa, hein? Muito trabalho. É muito trabalho, eu acho que eu devo esse volume de produção aos independentes, sabe? Sim. Independente, no Brasil, mas em Minas Gerais especialmente, ele é um batalhador, né? Ele vive uma eterna luta de resistência. E aqui em Belo Horizonte sempre houve essa coisa da composição, esse envolvimento com a produção também. Até mesmo a produção própria, o artista vai e se produz, que eu acho que é válido, é importante. Porque a gente tem que deixar registros, né, Celso? A música, eu acho isso, pode ser muito legal, mas ela não acontece enquanto não é executada, enquanto não é gravada, enquanto não é escutada. Né? Então, acho que esses independentes é que me deram esse peso, né? Embora tenha produzido muitos artistas de gravadoras e tal. Sem sombra de dúvida. Ô, Geraldo, voltando lá na sua playlist, você falou aí dos mineiros, dessa produção, dessa independência, mas tem uma música lá que é uma música linda, Dois Rios, não é isso? E você fez um registro dela. Vamos ouvir? Dois Rios? Dois Rios.
Muito legal, nós ouvimos Dois Rios de Tavinho Moura, Fernando Brant e Sérgio Santos no violão de Geraldo Viana. Mas como a gente falou, gente, o Geraldo, ele é múltiplo, ele não sei como é que ele dá conta de fazer tanta coisa. Geraldo, conta aqui pra gente. E essa questão das trilhas de cinema? Explica isso pra gente, como é que surgiu isso assim? Como é que foi? O cinema, na verdade, eu fiz mais trilhas para vídeo. Eu Uhum. trabalhei com cinema, mas mais como produtor e orquestrador. Olha, E uhum. devo o primeiro convite ao Tavinho Moura. A gente Uhum. fez a trilha, ele fez as composições, né, compôs as músicas para Sim, o filme Amor e Companhia, do Elvésio Raton. eu verso E Raton. me convidou Uhum. para fazer as orquestrações, Sim. e ele tocou também. Então eu escrevi os arranjos para cordas e tem as partes que ele faz com viola, voz, tudo. O Tavinho, você sabe, Uhum. é um cara extremamente criativo, né? Muito. Um show absoluto. Sem Então foi dúvida. uma experiência muito boa, aquela Uhum. coisa, na época ainda não tinha tanto recurso, aqui em Belo Horizonte pelo menos a Uhum. gente não tinha. Então Uhum. você recebia uma fita, né, de vídeo, Uhum. cassete, Uhum. ia marcando os pontos, ia lhe dando compunha a melodia, dando as dicas, falando como é que tinha que ser a orquestração, a textura, a intensidade, a densidade, aquela coisa toda. Então foi um negócio fantástico, porque eu já estudava, né, o cinema há muito tempo, Sim. Uhum. mas estudava roteiro, que eu sempre gostei de escrever, Uhum. lia muitos livros, e ali eu tive a possibilidade de pôr em prática aquilo tudo. Entendi. Ainda não conhecia profundamente as técnicas de mixagem para cinema, que é uma técnica diferente. Eu fui estudar depois, Uhum. sabe? E eu Uhum. acho que, indiretamente, graças ao Elvésio Raton, Sim. que me levou, me convidou para ir ao Chile, na Uhum. mixagem, e lá Uhum. eu descobri que a gente tinha muita coisa para estudar, tinha que aprender muita coisa. Era um estúdio Entendi. muito bom Sei. e com um técnico conhecedor, eu voltei, tipo assim, eu tenho que saber isso tudo, que era uma Uhum. técnica muito diferente. Sim. E comecei a estudar. Então, quando surgiu o convite do João Batista de Andrade para a gente fazer a trilha, o Tavinho fazer a trilha, é importante deixar claro, ele Sim. compor os temas, Uhum. e eu fui convidado para produzir e para fazer os arranjos, as orquestrações. Aí eu Uhum. já tinha tudo na mão, já conhecia as técnicas ideais de gravação, já sabia como mixar para cinema, que é um outro Entendi. critério. Aham. Então foi assim, uma experiência muito boa, um filme com tanto o do Elvésio Raton como esse do João Batista de Andrade, filmes com atores muito importantes nacionalmente. Uhum. E, mais uma vez, o Tavinho brilhou, ele é um grande compositor, né, e muito experiente, premiado, inclusive, Muito. na Verdade. arte de compor para cinema. Uhum. Então, o meu envolvimento maior foi esse. Eu fiz trilhas Sim. para vídeo. Antigamente tinha o vídeo, né? O cara fazia. Eu trabalhei com o Moacir Latesa, que fez alguns vídeos, Uhum. né? Tem a Yara Tupinambá e outros Sim. aí. Sim. E depois disso comecei a trabalhar muito com. Hoje nós vivemos a era do audiovisual, né? Sem E dúvida. comecei a Aham. criar trilhas para temas, para clipes, para Uhum. e assim foi o desenvolvimento todo. Infelizmente, a gente teve uma parada muito grande na produção cinematográfica no Brasil, né? Sim. Aham. Agora, pior, porque a gente está vivendo um momento complicado, nesse Uhum. 2021. Então, mas eu não parei de estudar, eu continuei estudando e foi ótimo, porque enquanto eu estudava as técnicas de mixagem, eu comecei a estudar roteiro. Aí fiz alguns Uhum. cursos de roteiro, depois fiz Uhum. cursos de extensão na UFMG, cursos de literatura e cinema, e por aí foi. Aí você vai se envolvendo. Legal. Ô, Geraldo, e assim, vamos experimentar, falar assim, rapidamente que você falou de roteiro. Eu sei que você tem um roteiro super especial, aquele que fala no meu coração. Em um minutinho você conseguiria falar do DVD Violões de Minas? Consigo. Hum. Por ter estudado bastante roteiro, eu Uhum. resolvi estudado a, o violão, o panorama musical daquela Uhum. época, né? Porque é um Sim. DVD perigoso, porque ele é um documentário, longa-metragem, mas que espelha um pouco da época, não é tudo. Uhum. Sim. Mas então eu resolvi escrever um roteiro para um documentário, mas que fugisse um pouco aos padrões. Eu não queria Sim. contrastar ideias, contestar, nada. Eu Uhum. resolvi fazer um roteiro poético que acontecesse no amanhecer de Ouro Preto,
e terminasse no Crepúsculo de Ouro Preto. Basicamente isso. Escolhi os que eu achava que seriam interessantes para o roteiro naquela época, para contar a minha história. Na verdade, eu estou contando uma história, é meu prisma, né? Sim. E acabou sendo muito bem sucedido, foi um negócio rodado aí na América Latina, foi para cinema, foi fantástico tudo. Verdade. Geraldo, assim, você falou do violão, do Violões de Minas, e aí, assim, uma pergunta aqui, para você, com essa sua experiência toda como violonista, como intérprete, como produtor de um DVD, qual que é o charme do violão para você, Geraldo Viana? A primeira coisa, para mim, o charme do violão é você tocar sobre a perna, né? Você abre as pernas e recebe ele. Não digo isso de uma forma chula, mas de uma forma romântica. Você abraça o violão, né? Sim. Em termos de linguagem, é o inesperado. A gente nunca sabe o que é o violão mineiro. O que eu posso dizer é isso. E não só na música proposta pelos grandes músicos mineiros, né? Instrumentistas, os que fazem canção também, mas pela a música erudita também. Eu sinto diferença, sabe? Tem um negócio diferente quando o músico erudito daqui toca. Talvez seja a influência do Lucena, que tem... não importa o que é, mas tem algo diferente. Eu acho que esse é o charme, a interrogação. O charme do violão mineiro, para mim, é a interrogação. É a interrogação, muito legal. Vamos voltar lá na sua playlist, Geraldo? Vamos ouvir. Vamos lá. Um minutinho, que o nosso tempo, assim, a conversa com o mineiro é ótima, ela corre. Então vamos ouvir Fim de Noite em La Venécia. Vamos ouvir um minutinho, Geraldo, para a gente ouvir essa composição. Vamos lá. Muito legal. Fim de Noite em La Venécia, de Geraldo Viana. Geraldo, suas considerações finais, o papo correu maravilhosamente bem. Eu acho que faltou enfocar outros Geraldos que tem por aí, mas eu acho que fica aí um gostinho de quero mais. Mas o nosso tempo, ele é limitado. Eu gostaria das suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. Olha, Celso, primeiro te agradecer a possibilidade de falar, porque falar da gente, primeira coisa, tem que ser com uma pessoa que sabe explorar a gente, que sabe provocar, que sabe perguntar e conhece, no seu caso, que é um grande conhecedor de música, uma pessoa Obrigado. Muito importante para a música. Você é um produtor, é um cara empreendedor, além de grande violonista, além de grande músico. Então, as considerações são essas. Foi uma honra, adorei fazer esse bate-papo e desejo que você tenha muito sucesso, porque nós temos muitos violonistas importantes que certamente estarão conversando com você. Com certeza. Mim, foi um dia importante. Com certeza, Geraldo Viana. Nossas considerações finais, pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, compositor, arranjador e produtor musical Geraldo Viana, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, aos violonistas Carlos Walter e Henrique Menezes pela consultoria digital,
ao designer gráfico Alan Alves pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.